cuidados, ou, portanto, sendo um homem, um líder? Eu entrei com máscara, fiz a verificação da temperatura, vim acompanhado aqui do frascozinho do álcool gel, portanto, sou um que leva muito a sério. Eu não faço nenhuma intervenção onde não antecipe sempre algum trabalho de caráter didático, educativo. Lá onde encontro violações das regras, por hábito, não faço os programas. Isso aconteceu várias vezes, por exemplo, a última vez que eu consegui sair de Luanda, autorizado. E, portanto, sou dos que olha para isto de forma muito séria. O Covid é um problema muito sério. É um problema que bateu a porta aos países todos, do globo. Mas o Covid em Angola está a ter uma abordagem absolutamente negativa, como temos vindo a expressar, não é novidade. Para o nosso governo, o Covid paralisa tudo. O país está no incumprimento dos desafios do amanhã. Porquê? Porque o governo tomou medidas em que não há realização dos desafios futuros do país, porque o Covid mata, e então para tudo. Foi mas assim conteve, Sr. Engenheiro? Desculpa? Conteve o... Eu tenho sobre isto um historial tanto gradativo, que acompanho os dados. Como sabe, a UNITA antecipou até o governo. Nós tivemos o aniversário da fundação da UNITA no Kwanza Sul, dia 15 de março, o aniversário é 13. Quando cheguei a Luanda, convoquei a direção de partido, refletimos sobre os desafios, porque nós conhecemos bem o gráfico do Covid, bem. E é sempre bom partilhar, muito rápido. O gráfico de Covid são três gráficos, são três linhas. É sempre importado, primeiro, porque o problema começou na China, e, portanto, nós temos o gráfico dos casos importados. E, portanto, o gráfico começa por baixo e atinge o seu topo. E estes casos importados depois fazem a transmissão direta com as pessoas que viajaram, principalmente. E, portanto, fazem uma transmissão local a este nível, que também tem o seu gráfico cap de baixo até atingir o topo. E o que os países todos tentaram foi impedir que desta transmissão direta dos viajantes fosse para as comunidades, que fizesse a proliferação dos contágios. E nós não conseguimos fazer isso, infelizmente. Angola, realmente, eu dizia, no caso da UNITA, nós vimos esse risco, vimos o gráfico e tomei a iniciativa de cancelar todas as iniciativas antes do estado de emergência declarado. Portanto, por parte da UNITA, nós tínhamos uma agenda extremamente interessante, muito boa. Aquele cancelamento prejudicou muito os interesses do partido, mas olhei para a vida e para a responsabilidade. O que é que nós cancelamos? Olha, eu cancelei, logo a seguir, ao 15 de março, cancelei uma conferência de quadros que traria a Luanda todos os executivos nacionais da UNITA. Para quê? Para uma homogeneização, para uma partilha única de funcionamento e, portanto, o partido ganharia imenso com este tipo de prática. Até hoje não consegui fazer. Estou a fazer por etapas, porque a cerca não nos permite também trazer os quadros fora de Luanda. Cancelei o Congresso da Lima, que era dia 1 de abril. Cancelei uma reunião de topo da Jura, que ia trazer também a Luanda toda a sua direção nacional. E, portanto, isto teve muitas consequências de âmbito negativo. Cancelei toda a minha agenda de caráter interno, mas, entretanto, nacional. Agora... Então, o que se passa é que Angola, o governo convocou, e foi bom, o Conselho da República, o Presidente da República convocou, e foram tomadas medidas, de facto, adiantadas, boas, importantes. Mas o que é que se passou? O problema que Angola tem hoje resulta ou de indisciplina no ato, ou de desorientação, ou mesmo daquilo que é um vício, no nosso caso. Indisciplina de quê? Indisciplina do governo. Da Comissão Ministerial? Do governo no seu todo. E eu explico. De onde se importaram os casos para Angola? Estou a fazer perguntas porque o cidadão assim acompanha-nos. Não apenas ouve, interroga, verifica se isso tem fundamento ou se não tem. Os casos importados de Angola vieram fundamentalmente de Portugal, que no ciclo de atingir a Europa atingiu a Itália primeiro, depois ao lado de Portugal a Espanha, com aqueles milhares de mortos por dia, uma coisa terrível, e portanto contaminou também Portugal. E Portugal atrasou-se. Quero lhe dizer que Portugal até se atrasou mais do que Angola no início da reação. Portanto, estou-lhe a dar dados. Eu passei a caminho de uma conferência em Cabo Verde, dia 8, dia 6 a 10 de março, passei por Portugal e fiquei escandalizado pela inexistência de cuidados. E fiz inclusive uma entrevista de alerta para eles. Então o que é que se passou aqui? Os voos de Portugal são com duas companhias, principalmente. A TAG e a TAP. Sendo que a TAG tem uma frequência menor e a TAP tem o dobro e às vezes o triplo dos voos da TAG por dia.
O governo angolano decretou o estado de emergência em março e demorou 40 dias a fazer a fiscalização dos passageiros dos voos da TAG. Acha isso aceitável? Esta é a base da contaminação que está nas províncias. Mas as medidas começaram antes. Meu caro, eu estou-lhe a dar detalhes de facto. Portanto, eu estou-lhe a responder o que é que me interessa tomar medidas que depois não se aplicam. O que são as medidas, afinal de contas? Aconselhamento para o cuidado individual e controle dos casos potenciais de risco. Não controlou 40 dias para controlar os passageiros, para além daquilo que nós todos conhecemos. Os passageiros ilustres mandados para casa, os passageiros com risco, famílias do A e do B tirados do avião mandados para casa, mesmo com risco de contaminação, as fugas das zonas de, enfim, de concentração dos passageiros potenciais, tudo isto à maneira angolana. E aqui está a base das contaminações. Mas eu vou fundamental, porque isto continua a ser um assunto extremamente importante. Quem controlou até hoje os passageiros da TAP? Ninguém. Olhe bem o que eu estou a dizer. Ninguém. Quantos voos da TAP se fizeram em momentos de risco? As autoridades migratórias que tinham essa... Eu estou-lhe a dizer... O senhor me fez uma pergunta. Agora investigo o que eu estou-lhe a dizer. Estes são os elementos que levaram à contaminação das províncias. Ok? Nós temos casos hoje em todo o país, há um bom tempo, porque os passageiros têm uma origem socioeconómica também. Viajam mais de onde? Viajam mais das Lundas do que de Luanda? Não. Viajam mais de Luanda. Depois viajam mais de onde? Benguela Lubito. E depois viajam de onde? Da Huila. E depois, por aí fora, pelo país todo. E, portanto, o passageiro alcança o país todo. Chega a Luanda, se não é daqui, vai de carro, vai de transporte, vai de avião, vai de várias formas, convive com a família, com os amigos, no seu emprego, e tem o risco hoje do Covid. Ter os assintomáticos, que não têm sintomas, mas contagiam. Portanto, apanha-se o vírus. 40 dias para controlar os da TAG, e até hoje não foram controlados os passageiros da TAP. E aqui está a base da contaminação, fundamental do nosso país. Acrescido aqui outros dados. Acrescido a pouca testagem. Portanto, estes foram os nossos elementos de risco. Portanto, nós partimos bem e depois atuamos mal. E os relatórios que foram prestados à Assembleia não vinham completos na primeira reunião que se passou do estado de emergência para o estado de calamidade. E, portanto, nós que demos toda a solidariedade que era obrigatório dar no início, não nos reconhecemos naquele relatório que era parcial. Agora? Isto foi em maio, foi antecedeu o decreto. Essa decisão demorou tanto tempo assim. Um itinerário efetivo daquilo que o país passou. Mas é importante saber. Então, o que nós tivemos agora... É já agora só? Está-se feito agora? Eu disse-lhe que o Grupo Parlamentar da UNITA, quando foi prestado o relatório do estado de emergência, e este relatório foi prestado em final de maio, antes de decretar o estado de calamidade, já não votámos a favor. Abstivemos. Quando até tínhamos algumas razões para votar contra. Só não votámos contra por questões de ajudar também a não criar uma imagem de divisão, de crítica em excesso e tínhamos que incentivar também a melhorar as atitudes. E a intervenção do presidente do grupo parlamentar foi extremamente incisiva. Tinha os indicadores positivos daquilo que tinha que ser melhorado. Porque nós fizemos sempre intervenções positivas. O presidente da UNITA, sempre que foi ao Conselho da República, levou sempre documentos escritos com sugestões de adoção positiva. Portanto, não fomos críticos, fomos sempre intervenientes que partilhamos o desafio, o risco e a responsabilidade. O governo realmente agiu bem, de início, e depois começou a agir mal. E a minha pergunta é esta. Hoje, o que é que justifica que o combate ao Covid é público apenas? Com uma clínica privada que tem vínculos ao poder? Por que é que não há uma maior intervenção? Não há mais parcerias público-privadas? Por que é que o Estado não se abriu à cooperação dos atores privados nesta questão? Por que é que a importação de testes é limitada ao Estado, é proibida? Por que é que um ator individual... Testes não é medicamento, é teste. A testagem não tem nada de risco, desde que sejam testes reconhecidos. E, portanto, há um afunilar, há um monopólio do Estado em tudo. Mas isto é a cultura governativa. Já lá vamos, quando formos falar da economia, vamos lá chegar. Mas por isso é o problema que não está a ajudar ao caso angolano. Portanto, são 3 fatores. O não controle dos passageiros de risco em tempo real. 2, a testagem baixa. Portanto, segunda questão. 3, efetivamente, o monopólio do Estado e a não partilha desta matéria. E, portanto, estes problemas continuam. E eu hoje acrescento a cerca a Luanda. Era isso é o outro grande problema. Mesmo
Com esses riscos, o Sr. Presidente da UNITA, portanto, é adepto do levantamento da cerca. Felizmente, cada vez mais há mais gente a dizê-lo. As organizações socioprofissionais. Não, porque não há informação verdadeira. Qual é a informação? O nosso país tem um vício enorme. O Estado controla toda a comunicação, praticamente. Eu faço votos que esta rádio, mais dia menos dia, não vá cair no monopólio do Estado. É um voto que eu faço aqui. Porque isto é um risco. Há quem esteja a orientar o país numa visão comunista, é mesmo assim. O Estado totalitário e o Estado que tudo controla. Isto é um risco, é um atentado à democracia. Agarrar numa Zap, numa Zimbo, numa TV Palanca e entregar a gestão do Estado é diminuir a democracia no nosso país. É afunilar as ordens superiores às ações de todos esses espaços de comunicação. Então o que é que nós temos? Nós temos uma comunicação que não é verdadeiramente democrática e plural. E faz o quê? Faz propaganda institucional. Mas vamos avançar o para gabinete de propaganda institucional que o Presidente da República atual fechou quando foi eleito, e foi aplaudidíssimo por nós todos, foi reaberto com mais dinheiro, uns meses a seguir. E, portanto, hoje nós não temos informação aberta, nós temos propaganda, que custa milhões e milhões ao contribuinte. Mas isto, a maior parte do ouvinte não sabe. E, portanto, por isso é que é bom fazer umas entrevistas, virmos aqui, partilhar informação, informação importante. Mas a justificação do levantamento não há da cerca. estatística partilhada. Portanto, agora estou-lhe a responder sobre a cerca. A cerca Luanda, numa informação sem mais outros dados, o ouvinte diz, não, é realmente necessário. Porque a contaminação está concentrada em Luanda e, portanto, há que limitar a saída de Luanda. Ficar só por aqui. Mas se você for aprofundar o estudo, vai verificar que a Covid mata 3 por 4% e morrem 98% por consequência da cerca de angolanos, que não é partilha de estatística, porque o Estado não investiga. Quantas pessoas morrem por efeito da cerca? É a pergunta que eu faço. Mas há um estudo sobre isso? Sem dúvida, nós temos. Quantas pessoas morrem? E temos nós, e tem também todas as organizações socioprofissionais. Eu tenho recebido organizações socioprofissionais. As empresas com a cerca têm falências em ritmo extremamente acelerado. Porquê? Porque não há mobilidade e quando há restrição de movimentos, necessariamente não se cria as condições de dinâmica empresarial. Os donos das empresas estão concentrados em Luanda, porque infelizmente esta questão de termos a economia em funcionamento estável e a massificação enfim, a diversidade, isto infelizmente é outra realidade que nós ainda não atingimos. E seja as empresas de Luanda, como as de fora de Luanda, os donos estão aqui, mas estão limitados. As organizações queixam-se disto todos os dias. Hein? E o que é que está a acontecer por efeito das falências? São famílias inteiras que ficam com os seus membros ativos em casa sem trabalhar, com o volume de preços da alimentação, com a vida encarecer todos os dias, aquelas famílias ficam restringidas de capacidade alimentar, ficam debilitadas e muitas delas começam mesmo a ir ao caixote do lixo, começam a pedir e isto também causa muita morte. Os protocolos que temos hoje nos hospitais também têm que ser repensados. Porque quantas pessoas morrem? Eu estive, por exemplo, há dias numa reunião importante, como sabe, e um dos colegas já tem feito isso em público, já fez na Assembleia, partilhou o relatório de mortes por malária na Huila, uma província apenas. Mais de 300 mortos por um período muito curto. Quantas pessoas morreram por Covid nesse espaço? Muito poucas. Quantas pessoas morrem em Luanda por tuberculose, por malária, por doenças cardiovasculares, por quantas? Quantas? E quantas destas unidades hospitalares têm medicamentos em dia para assistir? Quantas morrem por SIDA? Elevadíssimas. E como sabe, o Covid tem esta coisa das comorbilidades. É uma palavra que o Ministério partilhou e é uma palavra cara. O que é que acontece? Mas quem garante que abrindo a cerca não haverá mais mortes? Não, mas tem que haver um conjunto de definições. Que estão definidas também. Que estão definidas. Tem que haver o aumento da testagem. Só partido fez esse estudo. Tem que haver o aumento da testagem. Incomensuravelmente. Eu não acho aceitável. João Pinto, vocês façam contas. Eu não estou a dirigir ao excelentíssimo jornalista que está à minha frente. O jornalista investigue e faça contas. É possível que Angola, em 6 meses de Covid, só tenha feito 60 mil testes? Acha isso aceitável?
E depois agora começa a investigar quantos desses testes foram oferecidos, quantos foram comprados. E o senhor acha mesmo que, apesar da crise, o nosso país não tem capacidade financeira para poder levar a uma outra prática? Acha que deveria ser feito mais? Mas sem dúvida nenhuma. E, portanto, também as adoções estratégicas colaboraram para isso. A limitação das intervenções apenas ao Estado Central permite ao Estado Central controlar os números. Este é que é o objetivo. O objetivo não foi o serviço ao cidadão. Hein? Morre gente com estas opções. É preciso dizer. Há responsabilidade de quem governa. Mas é a filosofia com que se governa. O Estado controleiro. Nós não vamos partilhar a estatística. Então, para não partilhar a estatística, vamos proibir a importação. Os laboratórios têm dificuldade de tirar das alfândegas os testes. Eu tenho correspondência oficial de laboratórios. Porque tenho alguns amigos que são proprietários de laboratórios lá fora. Laboratórios de alto nível, reconhecidos na Europa, que é exigente. Chegam aqui, cumprem aquilo que a lei obriga, tem que se dar um número de testes ao Instituto Nacional de Saúde, tem que se pagar um valor que eu já nem sei se esse valor é legal, que passa 1,5 milhão de kwanzas. Feito isso, ficam eternamente à espera. O problema está agora a acontecer. O senhor acha aceitável que milhares de testes estejam nas alfândegas retidos quando não há número bastante de testes para se operar? Acho isso aceitável. Portanto, há uma postura controleira de quem nos governa, de uma inspiração, uma filosofia que já devia estar ultrapassada, do Estado que controla tudo e intervém em todo lado, inclusive na parte da economia, que o papel devia ser apenas regulador, mas é um papel de ocupação dos espaços aos empresários e, portanto, as consequências são dramáticas para o nosso país. E depois não ouve, não sabe ouvir. Porquê? Porque está a tomar iniciativas, e a nossa suspeita hoje veio confirmada, de interesse partidário também. Está muito contente com a limitação da mobilidade. O senhor acha que a Comissão Multissetorial tem capacidade de despacho da demanda? O senhor acha que as concentrações dos camionistas, quando querem sair, ajuda a diminuir a contaminação? Vai estudar, sai à rua e vai ver os sítios onde obrigam as pessoas a ir fazer a testagem. Aquilo são centros de contaminação acelerada. Porquê? Porque é uma coisa vergonhosa. A capacidade de resposta é mínima, a concentração é elevadíssima, os produtos ficam dias e estragam-se, as pessoas aqui começam a morrer de fome, já há muita gente a morrer de fome, os preços disparam, e isto tudo é consequência da cerca. E esta contabilidade, onde é que está? E acha este balanço de contabilidade. E acha que, portanto, no próximo momento vai ser levantada essa cerca? Se houver bom senso, nós continuamos à espera que sim. Eu não posso partilhar aqui os conteúdos do Conselho da República. Mas se eu os pudesse, eu ia lhe dizer claramente que houve muita gente com muita responsabilidade a chamar a atenção sobre esta matéria. Não é que houve essa sintonia de que não foi isto só é a posição positivo, da UNITA, no caso. nem de perto nem de longe. O senhor é jornalista, conhece os membros, se eles forem minimamente abertos, vai ficar com uma leitura bem diferente e provavelmente vai ficar até satisfeito, porque vai perceber que houve gente com coragem, que levou os assuntos à mesa, partilhou os riscos. E o que nós todos esperamos é que a governação seja uma governação aberta, saiba ouvir, e que depois, eu, por exemplo, fui dos que pedi para acrescerem a condição de terem estatística real. Porque a estatística do país não é real. Quando é que a UNITA vai partilhar a estatística? Eu fiquei muito satisfeito. Olha, eu vou lhe dar aqui um pequeno exemplo. Eu não acabei ainda esse trabalho, mas eu há uns anos atrás, enquanto presidente do grupo parlamentar, incentivei, o grupo abraçou profundamente e a UNITA apoiou um trabalho que não era comum. E eu penso que, como jornalista, pode ter estado na sala, partilhei um diagnóstico sobre aquele período das febres hemorrágicas de Angola. Isso creio que foi em março de 2016. Tinha estado cá a Organização Mundial de Saúde e o governo angolano disse que tinham morrido em 3 meses cerca de 300 pessoas, uma coisa qualquer, 300 angolanos. E o grupo parlamentar da UNITA agarrou partilhou com cidadãos, diretores dos hospitais principais, diretores das morgues, diretores dos cemitérios, portanto, os coveiros, e nós fizemos uma investigação 30 dias de março de 2016. No final, compilamos os dados com nomes, com filme, com fotografias, convocamos a imprensa e apresentamos primeiro um filme, com estes dados todos de todo o movimento.
em 30 dias, nos 6 maiores hospitais, tinham morrido 9.000 angolanos. Olhe bem a diferença. 9.000 para os 300 em 3 meses. Portanto, este é o governo que nós temos. E o que é que aconteceu? Foi uma revolução. Era impossível desmentir, porque nós tínhamos os nomes. Quero lhe dizer que a conferência de imprensa foi às 15, uma hora antes. O diretor de uma área específica de um hospital central ligou para mim a dizer-me: nesta manhã morreram 32 crianças no meu hospital. 32. Portanto, repare para os números escandalosos. E o governo só acordou quando recebeu efetivamente essa estatística real por cima da mesa. Fiz outros estudos e depois o que é que me aconteceu? Quando estava a visitar Capupa, foi nesse mesmo ano. Levei um atentado onde morreu um monte de gente. E o que é que o Estado fez? Arquivou o processo de julgamento desse atentado. Portanto, isto é Angola. E, portanto, aqui está. São as coisas que nós gostávamos de ver mudadas e que não mudaram. Eu tomei conhecimento de que o arquivamento do processo é recente. Tem menos de um ano. E é uma pena. Porquê? Porque eu estava à espera da responsabilização e do aclarar destas questões, da característica da nossa Angola. Veja o que é atacar um presidente de um grupo parlamentar e 4 deputados em missão oficial, com informação, atacar, com montes de mortos. O processo de investigação é arquivado e a Assembleia nega-se a fazer uma comissão parlamentar de inquérito sobre o assunto. Portanto, esta é Angola. De ontem e de hoje. Sr. Presidente, vai já fazer um ano desde que foi eleito, portanto, o Presidente da UNITA, em novembro, portanto, fará um ano. Neste tempo todo, portanto, surgem várias informações de que a sua organização consigo não está a atuar de maneira a que leva a ter alguma confiança dos seus correligionários. Dê-me um nome. Dê-me um nome. A imprensa. Não, dê-me um nome. Estou-lhe a pedir, dê-me um nome. De quem diz essas coisas, dê-me um nome. Não, nunca ouviu esses pronunciamentos. O jornalista tem visto, sim, publicações anónimas. Então, a imprensa funciona com anonimato. Não procura averiguar. Não investiga. Não tem ninguém a dar cara. Estou-lhe a desafiar como jornalista. Não. Dê-me um nome. Nós vamos averiguar. Mas já deveriam ter verdade. feito. Já deveriam ter feito. Não é verdade. Tem que aqui isso o acontece. presidente do partido. Sim, ao ter aqui, mas como é que esse tipo de o senhor informações? preparou-se para fazer a entrevista, como qualquer jornalista deve preparar-se. E eu estou aqui aberto para lhe responder a todas as perguntas. Mas e uma pergunta é: dê-me um nome. Mas não dá crédito a essas informações. O senhor funciona com anonimato? O anonimato é de responsabilidade? É responsável funcionar com anonimato? Mas em tempo de a nossa propagação. vida pública funciona sobre anonimato? Nunca há uma face? Meu amigo, o senhor conhece a Angola que nós temos, não conhece? Agora, se eu lhe disser assim, agora vou brincar consigo. Isso é produto dos serviços de inteligência. Consegue desmentir? Dê-me um nome também, né? Dê-me um nome também. E eu dou-lhe. Eu levei ao Sr. Presidente da República, olha aqui o dado, é de muita responsabilidade, a partilha de informação deste género. Com nomes, com dados e com factos das ações dos nossos serviços, que não significa que tudo é feito por eles. Eu disse, eu ia brincar um bocado consigo, mas brincar em assunto sério. Nós temos, de facto, um país que tem mais práticas, muitas mais práticas. E nós tentamos ajudar o país a melhorar essas mais práticas. E, para melhorá-las, há um aspecto incontornável, é a reforma do Estado. A reforma do Estado e a reforma da Constituição. E temos feito tudo para sermos parceiros deste tipo de melhorias. Na prática, isto é simples. Angola carece de infraestruturas sólidas do Estado. O Estado deve assentar em funcionamento em instituições transparentes, eficazes, ao serviço do cidadão, em instituições de check and balance. Isto significa instituições que fiscalizam o bom funcionamento da democracia, que sejam isentas e que tenham eficácia. Eu cito-lhe algumas delas, começo pela mais importante, o Tribunal Constitucional. A Assembleia, olha, a Assembleia não é uma instituição de check and balance, atenção. A Assembleia tem uma função reguladora também, fiscalizadora e uma responsabilidade onde também exerce, mas não é exclusiva. A check and balance, por exemplo, é o Tribunal Constitucional, é, por exemplo, a CNE, é, por exemplo, a ERCA, e juntou a Assembleia, ainda bem, como vê, não funcionam na sua plenitude. E não funcionam por quê? Porque quem governa, quem tem as maiorias, não permite que funcionem.
E eu não quero fugir à sua pergunta. Eu volto ao elemento pontual. Pois é. Eu volto a esta Mas há história. um registro pela bipolarização da UNITA e do Interlanda. Partilhei, ainda estou na sua pergunta, partilhei com quem de direito abordagens de dirigentes da UNITA pelo topo da inteligência. Para os comprar, abordagens para mudar de camisola. Mas espera lá, qualquer coisa aqui não está bem. Qual é o papel dos serviços de inteligência? Os serviços de inteligência são importantes nos países. São instituições que trabalham no serviço de averiguar e investigar aspectos de risco sobre a estabilidade. Protegem nisto todos. Protegem as instituições, protegem o cidadão, protegem os partidos e garantem o bom funcionamento e o respeito, enfim, de que tudo funcione legal e normal. Já não é normal quando intervêm, interferem, ameaçam, envolvem-se em defesa do partido de regime. E isto não é novidade nenhuma para nenhuma pessoa que nos ouve. E eu penso que o jornalista tem sim que se manter distante e fazer perguntas, e fazer de conta que não sabe, fazer de conta que não conhece. Ok, eu aceito, eu respeito. Mas é um angolano, e os angolanos todos sabem que nós temos efetivamente estas más práticas. Eu sei que foi feita alguma iniciativa depois de passar. Mas eu também sei que aqui há muito pouco tempo fiz uma intervenção pública bastante forte, onde fui muito crítico à governação, e no mesmo dia à noite surgiu um post muito bem montado, aqueles postos que o cidadão comum não tem capacidade técnica para montar, com nomes de pessoas e depois um vídeo cheio destas questões que o meu amigo cita aqui, atiradas contra o presidente da UNITA. Aliás, se eu for fazer uma verificação, e peço que o jornalista faça igual, vá à campanha para a liderança da UNITA, desde o dia em que fiz a campanha, e pare hoje e vá ver a quantidade de ataques, de fake news, de vídeos, de montagens, e diz assim, que estranho. Mas acha que é por... E depois também vai verificar que eu também fui atacado. Meu amigo, são factos, não fui eu que os publiquei. Eu estou-lhe aqui apenas a reportar e estou-lhe a desafiar a uma investigação. Mas também fui atacado por órgãos públicos. Eu fui atacado no Jornal de Angola, fui atacado na Rádio Nacional de Angola, mais do que uma vez, por diretores de comunicação comprometidos com o serviço público. Então pergunta assim, mas é normal um presidente ou um candidato à liderança de um partido estar a ser atacado por aquele que devia servi-lo a ele? Então, este é o problema de Angola. Mas são tem muitos apoio, factos. mas dentro, são muitos factos. Aquilo que vê, aquilo que lê, portanto, tem os apoios. Tem os apoios da militância, do grupo, da meu UNITA. amigo, eu estou aqui bem disposto, preocupado com o Covid, com a boa gestão do país, com a transparência, mas a UNITA elegeu uma nova direção, depois de uma campanha extraordinária de 5 candidatos, única no país. E nós continuamos a ter o partido de regime com candidato único, não vou nunca deixar de dizer isso, é para incentivar a democratização do nosso adversário de classe. Então, para dizer que agora mesmo ouvimos anunciar uma escolha para a liderança da OMA que vai ser votada como candidata única. Veja lá a blasfémia, há uma esperança o escândalo. Há uma esperança ainda bem, e eu né? estou a juntar a minha voz para ajudar a quem tem dificuldades de abraçar a democracia a sermos de facto um país democrata. Ganharíamos todos com esta questão. Mas então eu vou continuar, para dizer que nós temos, era aqui que eu lhe ia fundamentar, a direção teve 3 meses, desde o Congresso até o estado de emergência, 3 meses e meio de trabalho, e hoje já tem 6 meses de Covid, com limitações a todos os níveis. Mesmo assim, os órgãos foram todos regulados, as nomeações foram todas feitas, estão em funcionamento estável, e a UNITA está a crescer, se quero que lhe diga. Há uma grande onda de adesões, qualidade e quantidade. E nós respeitamos os estatutos. A semana que terminou, na sexta-feira, demos posse à nova direção da Lima. Tivemos uma reunião do Comitê Permanente do partido, do Conselho da Presidência. Trabalhei à tarde com um grupo de trabalho de grande nível que está a trabalhar conteúdos e, portanto, para tentar funcionar bem. A história da Lima foi também uma questão que foi... Eu gostava mesmo que me perguntasse e fico feliz. Favorecimento que deu a determinada candidata nesse... Nós tivemos uma experiência difícil para nós.
A UNITA fez um compromisso com a democracia. E um compromisso que mantém. Um compromisso difícil, devo dizer. Fui um dos que participei em pleno. Em 2002, o partido refletiu profundamente e assumiu a pluralidade em todos os níveis de regular renovação dos mandatos. E respeitou escrupulosamente até hoje, continua a respeitar. Portanto, nós temos 3 níveis de eleição. A eleição para a liderança do partido, a eleição para presidente da Organização da Mulher, da Lima, e a eleição para o secretário-geral da Juventude, da Jura. E, portanto, num país cujo ambiente externo não é democrático, é preciso reforçar isto. Assumir pluralidade de candidaturas. O que é que isto tem? Isto tem confronto de ideias, exposição de conteúdos. E olha que, por exemplo, está a falar com uma pessoa que fez uma campanha bastante partilhada nas redes. Todos os atos que fiz da campanha foram transmitidos para Angola. Todos, para Angola e para fora de Angola. E eu fiquei convencido que aquilo ajudou até a deixar cair algumas leituras de algum desconhecimento, de algum distanciamento. Aquilo ajudou o angolano a conhecer melhor a UNITA. E ainda bem. Então, a Lima fez o seu congresso. Foi um desafio. Nós quisemos fazer o congresso em junho, logo que vimos o estado de emergência a terminar, e a nossa surpresa foi vermos a continuidade da cerca. E, portanto, não conseguimos fazer e andamos a estudar a forma de conseguir fazer sem adiar, porque nós não sabemos quando é que o Covid desaparece. Está a ver a diferença entre a UNITA e o Estado. Não há eleições em Angola porque há o Covid. Esta é uma grande barbaridade. Porque em África, na nossa região, os países fazem eleições, respeitam o cidadão, respeitam os compromissos públicos com o Covid, com mais casos do que em Angola. Portanto, o governo angolano tem estado a fazer uma manipulação das consciências, uma manipulação dos dados reais, e é assim que transportam adiamentos do país que trazem subdesenvolvimento, aumento da pobreza, falta de condição de estabilidade económica, e o cidadão sente isto na pele. É por isso que, se houvesse condição de se fazer consultas públicas, e a Constituição proíbe, infelizmente, este governo não estaria a rir-se de algumas violações que faz, porque o cidadão é 100% contra as suas medidas. Então, volto atrás, Lima, é muito importante. Então, a UNITA, mais uma vez, conseguiu programar o Congresso, abraçou as novas tecnologias, fez o Congresso em Luanda, transmitido para o país todo e para o mundo. Nós tivemos pessoas que acompanharam o Congresso noutros países, na Europa, em África e em distintos espaços em Angola, onde se criaram as condições. E nós temos um rigor enorme. O Congresso só foi feito depois da própria Lima, e a partida acompanhou, aprovar as comissões organizadoras, a comissão organizadora do Congresso, com as várias comissões. E, portanto, com as garantias absolutas dadas do funcionamento em liberdade. O que é que nós tivemos? Nós fomos ao voto sem nenhuma contestação, sem contrariedade nenhuma. E as comissões, quando eu vi o anúncio dos resultados, e depois uma das candidatas entendeu recusar os resultados, que foi uma novidade enorme, quero dizer, foi uma bomba para nós todos. A minha grande preocupação também foi saber se tinha fundamentado aquelas razões antes em alguma comissão. Não fez. Portanto, estou aqui a partilhar informação de grande importância. Mas a presidente da Comissão Eleitoral subiu ao palanque, como o senhor acompanhou, porque ele foi transmitido, estava lá jornalistas todos, e leu as atas todas dos resultados das mesas todas, e todas estavam assinadas pelos representantes de todas as candidaturas. Não houve reclamação nenhuma. E eu esperei que houvesse reclamação a seguir. Também não houve. Esta é que é a minha grande surpresa. Então, o que é que acontece? O que acontece é que nós também fizemos uma experiência. O presidente do partido entendeu, já que no âmbito das instituições do Congresso não houve o contencioso, não foi usado, eu não posso brincar com aquilo que são regras e leis. Foi a própria Lima que aprovou as suas comissões, na sua pluralidade. Elas não foram utilizadas e, portanto, o Congresso foi absolutamente legal. Não houve o exercício do contencioso, portanto, no âmbito das instituições, e, portanto, foi absolutamente legal. Mas, mesmo assim, o presidente do partido quis analisar esta questão. E pedi
que a pessoa que tomou esta posição, em vez de ser punida, como muita gente estava à espera, veja a diferença, pedi que nos consubstanciasse os elementos de prova para eu sujeitar a um estudo das instituições, porque a UNITA tem garantes do respeito da legalidade no plano do partido. Chama-se Conselho Nacional de Jurisdição. O Conselho Nacional de Jurisdição garante o respeito pelos documentos reitores do partido, seus estatutos e a lei. Porque os partidos têm que respeitar a lei. E, portanto, neste espaço nós fizemos um exercício de democracia. Este tipo de reclamações também só é possível em quem pratica a democracia, com pluralidade. Porque em quem não a pratica, em candidaturas únicas ou em espaços de disciplina fechada, punitiva, isto não existe. Portanto, nós fizemos uma experiência. Eu espero que com os conteúdos que foram entregues nós possamos melhorar ainda mais a qualidade da nossa democracia, que nós praticamos, mas em nenhuma circunstância vamos recuar no âmbito da pluralidade. E, portanto, foi uma experiência importante para nós. Portanto, é a explicação máxima que lhe posso dar. Sr. Presidente, está-se a falar agora numa possível frente patriótica. É uma iniciativa da UNITA, uma iniciativa da sociedade civil. Portanto, agora começa-se também a questionar vários líderes alfa, não é? Todos alfa que Quais têm... são os alfas? O que é que são os alfas? Alfas É o são Adalberto, é o alfa de quem? Pode ser da Bel. João Pinto, que não começa por A. Há essa possibilidade mesmo, de facto, ou é algo que... João Pinto, a UNITA... eu penso, eu faço também uma leitura, sou presidente da UNITA, mas também sou cidadão. O angolano está preocupadíssimo com o seu futuro. E há uma constatação hoje que é universal, inclusive em militantes do MPLA. O angolano sente que os poderes excessivos atribuídos ao Presidente da República não ajudam ao funcionamento da democracia. Que as maiorias classificadas, as maiorias com que se tem vindo a ter nos últimos anos todos na Assembleia, muito mais de 2/3 de representatividade num partido político, não ajudam a democracia, nem ao desenvolvimento, nem à estabilidade. Porquê? Porque depois estas maiorias têm blindado os interesses partidários, os seus próprios interesses. E o cidadão hoje sabe que o país precisa de reformas. O cidadão sabe que precisa de rever a Constituição. Volto ao check and balance, que representa, por exemplo, o Tribunal Constitucional e a CNE. São uma vergonha. E eu acresço a toda a estrutura de justiça. Nós temos o Estado assente em 3 pilares. O Estado em democracia tem estes pilares em complementaridade do funcionamento. E quais são os pilares? É o poder judicial, portanto, são os tribunais, é o poder legislativo e é o executivo. Portanto, repare que eu até inverti aquilo que é comum. Eu comecei pela justiça. Houve um Papa fabuloso, foi bastante importante, muito citado, João Paulo II, que tem uma célebre frase. E qual é a célebre frase? O jornalista que tem uma grande proximidade com a Igreja, e eu sei que tem, uma frase que devia ser um lema para nós todos. Não há paz sem justiça e não há justiça sem perdão. É um pronunciamento de João Paulo II. E é verdade. Não há paz sem justiça. Nós fizemos a nossa paz. E pronto, foi a paz possível. Ela tem funcionado no âmbito da paz militar. É uma linguagem que a UNITA usa muitas vezes. E nós todos os dias procuramos aperfeiçoar a paz democrática. O que é que isto significa? Feita a paz militar, a garantia da estabilidade no âmbito da segurança, nós temos que garantir o bom funcionamento das instituições. Para quê? Para que o angolano viva bem na sua terra. Uma terra extraordinária. João Pinto, eu não acredito que alguma pessoa de bom senso acredite que a crise esteja justificada no país que temos. Este é dos países mais ricos que o mundo tem. Mais extraordinários. Quando criou-se o mundo, Deus passou aqui e despejou para aqui benesses espetaculares. Não é aceitável, a nenhum nível, que nós tenhamos deitado fora, claramente isto,
Oportunidade sobre oportunidade, oportunidade sobre oportunidade. Nós tivemos o boom do petróleo, que não foi por mérito de Angola, foi uma consequência de cenários económicos internacionais. E Angola, que no início da paz tinha o barril a $16, está a falar uma pessoa que acompanha isto com muito rigor, teve uma altura que o barril estava a $130. É uma coisa inacreditável. A acumulação de disponibilidades financeiras levou estudos também de grande credibilidade a dizer que Angola juntou mais de 700 mil milhões de dólares de reservas. Eu, enquanto deputado, vi aprovar a nova Constituição, esta que nós temos, aprovada em 2010, e como consequência desta nova Constituição houve também uma iniciativa da criação de uma reserva estratégica resultante do petróleo. E em 3 anos desta reserva estratégica, creio 2011, 2014, foram acumulados cerca de 100 bilhões de dólares, 100 mil milhões de dólares. João Pinto, tudo isto desapareceu. Mas isto é mesmo normal. Então, mas quem Uhum. governou este país é o mesmo poder que está a governar hoje. Blindaram-se, distribuíram-se os bens, estão todos milionários. Uma boa parte destes milionários estão também sentados no governo de João Lourenço. Tudo está milionário. E depois temos uma justiça seletiva, estou aqui a dizer em voz alta, com muita tranquilidade, extremamente seletiva. Porque o combate à corrupção não é transparente, é dirigido. O senhor agarra nos órgãos do Estado com o monopólio, que é este o grande perigo. Portanto, tudo se está a juntar com um risco. Está-se a tirar a condição de regular o funcionamento do Estado. E eu venho deste Conselho da República preocupado com o futuro de Angola, porque somos atentos, somos cidadãos atentos. Nós acompanhamos o que é que foi feito para colocar na CNE um cidadão contestado por todo o país, um cidadão que continua lá, que continua a não garantir confiança ao sistema do check and balance. Nem os partidos políticos lhe têm confiança, nem a sociedade lhe tem confiança. E o melhor que o grande gestor disto, os responsáveis do país, o poder executivo, o poder, dos tribunais, façam tudo para regular o bom funcionamento, alterem esta realidade. O presidente da CNE não tem condições de gerir as futuras eleições, e eu estou-lhe a levantar aqui questões muito sérias. Foi para aquele lugar em polêmica extrema contra as leis, contra a transparência, contra o interesse do cidadão. Nós estamos aqui a pedir que se veja bem estas questões, porque não interessa a nenhum Estado continuar a ter a suspeição sobre os seus atos. E tem suspeição quando não respeita o modo de agir. Eu esperei até que o cidadão em si recusasse tomar posse por responsabilidade própria. É normal ter um país inteiro, as organizações da sociedade, os partidos todos a falar contra ele e ele assumir o lugar. Isto é mesmo normal. Isto não é assim tão comum. Mas a posse foi feita na Assembleia, não é? Eu acabei de lhe dizer que temos hoje um partido que blindou os seus interesses com maiorias que se constroem. E tem um Tribunal Constitucional que está a dar de si um belo exemplo, não é? Maravilhoso. Sr. Presidente, ainda não falou da Frente Patriótica. Portanto, eu estou a ir lá fustigar. Não, é que estamos a ficar coisa ainda. Eu dizia que vim preocupado. Pode-me voltar a convidar, eu venho cá outra vez, não tenho nenhuma dificuldade. Então, o que é que nós temos? Nós estamos com riscos de não termos o futuro garantido. E o cidadão hoje identificou este risco. E, portanto, o cidadão é que já está a chegar à conclusão que precisa de tirar o MPLA do poder. Mas tem um problema. Qual é o problema? São os vícios construídos, blindados. O senhor não tem nenhuma garantia que vá para eleições com transparência. Este é o grande problema. Ou a incapacidade da oposição, no caso. Meu caro, quando o senhor tem as instituições viciadas, o check and balance com maiorias partidárias, porque, portanto, aqui é que é a grande realidade. Eu vou falar de coisas que são nossas. Aprovado pelo MPLA este não é um problema da UNITA, este é um problema dos angolanos. Mas onde é que tem o nosso voto? O senhor tem lá o nosso voto para dizer da UNITA? Este é outro dos grandes problemas. Também não tem o voto da UNITA. Não teve o voto da UNITA, mas nós temos que respeitar a lei. Porque foi aprovada, é a lei, e nós temos que a respeitar. Não tem o voto da UNITA na questão do presidente da CNE, também. Não foi eleito na Assembleia, é preciso também dizê-lo. Foi eleito lá na estrutura da Justiça. Mas a Assembleia teve que conformar uma resolução e a UNITA não esteve minimamente de acordo, como não estiveram todos os outros partidos da oposição, como não esteve a sociedade. E o que é que tem hoje? Tem o risco, veja, um país
onde tem as decisões da Assembleia contestadas pelo país, pelo cidadão, contestadas pelo angolano. É bom estas questões acontecerem. Quer dizer, eu tive uma enorme expectativa da governação do presidente João Lourenço também. Por quê? Porque eu sou presidente hoje da UNITA, na altura eu era presidente do grupo parlamentar, mas eu sou angolano. E qualquer perspectiva que me garanta um melhor país, que me garanta uma gestão de maior respeito pelas leis, de maior transparência, de um bom uso daquilo que é de nós todos, eu só posso aplaudir. Mas a verdade é que, enfim, a decepção é enorme. Mas eu, enquanto presidente da UNITA, tenho uma obrigação, que é procurar uma parceria para melhorar o país. E eu quero reafirmar aqui que esta é a minha postura. Nós passamos numa audiência privada, boa, devo até dizer, correu muito bem. Eu estive com o Sr. Presidente da República em audiência privada em fevereiro. Levei-lhe uma agenda muito séria. Tive uma delas foi mesmo a CNN, né? Foi o país. Nós falamos país. Fui bem recebido. Não tive pressão do tempo, e eu tenho que fazer este elogio. Conversamos bem. Mas, para além do tempo que eu tive a oportunidade de explicar as preocupações que levava, e eu levei fundamentalmente 3, já se vou partilhar com o país. Eu levei ao Sr. Presidente da República as questões ligadas à reforma do Estado e da Constituição, primeiro grande aspecto, explicadas em pormenor de todas as suas vertentes, e as vertentes essenciais, sem roubar muito tempo, é que o nosso país precisa de mudar a Constituição que temos. O Presidente da República é quase um Deus nesta Constituição. Ela aceitou. É comum dizer-se que esta Constituição estava assim por causa do anterior Presidente, que foi feito um casaco à medida do José Eduardo Santos. O problema é que o atual Presidente está contente com este casaco do José Eduardo Santos. Não aceitou a proposta que foi apresentada. Quais são as iniciativas que o cidadão angolano conhece de revisão da Constituição? Qual foi a resposta que ele deu? Não posso estar a partilhar audiências privadas em público, isso seria um certo desrespeito, e eu tenho ainda posturas de alguma civilidade e alguma responsabilidade. Mas a UNITA continua a insistir nesta necessidade. E a verdade é que nós temos um Presidente da República que também é Presidente do partido, que tem maiorias classificadas na Assembleia. E estas maiorias não tomam iniciativas vindo de encontro àquilo que é a exigência de melhorar o país a este nível. Portanto, indiretamente, o senhor tem condições de resposta. E não adianta dizer se usa a democracia, tome iniciativas, porque depois qualquer iniciativa que chega à Assembleia é impossibilitada pelas maiorias qualificadas que lá estão. Portanto, não é possível fazer a reforma do Estado, nem a reforma da Constituição, se o MPLA não quiser. E, portanto, estes são os riscos de termos o país refém dos interesses de um partido político. Grave, situação muito grave. Então, o problema que me colocou, a resposta é ampla. Diria assim, como é que é? Frente ampla, é uma vontade do cidadão. O cidadão hoje... A UNITA ainda não tem uma resposta sobre isso. A UNITA tem uma estratégia clara, é pública. A UNITA tem um programa político, conteúdos aprovados no seu Congresso, e, portanto, é o programa que dirige o partido. E neste programa está devidamente colocada tudo ser feito para que a UNITA pudesse fazer parte de uma ampla frente democrática que leva à alternância do poder em Angola, no interesse de todos os angolanos. Portanto, isto é um documento aprovado no Congresso e é público. Portanto, não há este nível de uma novidade. Portanto, está-se a descobrir agora uma questão que nós sempre partilhamos, às vezes não se dá a devida atenção, mas esta é uma necessidade que nós também temos e que vai de encontro, porque os partidos têm que estar atentos à vontade do cidadão, à vontade do angolano. Vai de encontro à vontade maioritária do angolano. E volto ao referendo. Se a nossa Constituição não tivesse sido feita para defender também interesses de partido, que a maioria que ali está, nós tínhamos a possibilidade de ir ao cidadão e perguntar-lhe: cidadão, que modelo de governação tu gostavas de ter em Angola? Cidadão, és favorável ou contra a cerca de Luanda? Esta é uma pergunta muito séria. Podíamos ter feito este tipo de perguntas, mas aqui o partido que está em maioria proíbe este tipo de práticas em democracia. Até tudo isto que nós temos que mudar. Eu estou-lhe a dar vários exemplos das mudanças. O Presidente da República tem poderes a mais. E esses poderes devem ser diminuídos, porque senão não temos democracia. Temos uma ditadura de uma maioria e depois
não quero classificar outras questões. Sr. Presidente da UNITA, portanto, enfim. a direção Então, deu mais alguns minutos porque achou importante. Estamos ao limite do tempo? É verdade. Oh, que pena. Mas eu sei que tem um compromisso agora às 11, mas era só alguns minutinhos para questionar. São dois aspectos, e está ligado à luta contra a corrupção que já aqui frisou, mas sobretudo pelas investigações que têm sido feitas em paraísos fiscais e o caso que surge agora com o universo São Vicente. Ouvimos outras informações que este é tão complexo que não envolve só o cidadão em causa, mas envolve a petrolífera angolana. Tem a mesma posição? Em Angola existiu um povo que ainda existe, chamado Sonangol. Foi a origem de toda a grande corrupção do nosso país. E por consequência desta realidade, a UNITA, através do seu grupo parlamentar, também investigou esse povo. E como resultado da sua investigação, levou à Assembleia Nacional em 2015, o pedido da realização de uma comissão parlamentar de inquérito fundamentada. Devo dizer que nós pedimos esta comissão parlamentar de inquérito até antes da posse da PCA Isabel dos Santos. E recomendamos, inclusive, que era bom que se fizesse estas investigações, porque até hoje, se tivessem sido feitas, teríamos uma condição de avaliar o que é que era a Sonangol antes e o que é que foi a Sonangol depois, e uma avaliação de interesse nacional. O que é que aconteceu? A Assembleia Nacional recusou terminantemente fazer a CPI. Pior, enviou à direção da UNITA a indicação de que era inconstitucional. Veja a brincadeira. Blindou esta investigação. Mas eu queria parar aqui para dizer que é gravíssimo, porque há 3 áreas que o país tem que estudá-las com profundidade e a PGR deve prestar atenção a esta questão. Porque elas incluem, fundamentalmente, vamos dizer 4, o essencial do desarranjo, dos roubos descarados e do limite ao exercício do interesse nacional. Vou ser específico. Então agora vou voltar às CPIs. Não é por acaso que um grupo parlamentar leva uma comissão parlamentar de inquérito fundamentada à Assembleia. A primeira foi sobre o BESA, Banco Espírito Santo de Angola. E esta CPI foi introduzida em 2013. Veja a distância, 7 anos atrás. Renovada em 2019. O que é que significa? Nós atualizamos a informação e voltamos a meter na Assembleia. Continuam engavetadas. Estão lá, proibidas de ser realizadas. Nos conteúdos da fundamentação, tem nomes, tem factos, tem os desvios, tem as quantidades, tem toda a desregulação que foi efetuada. A pergunta é, veja só, iniciativas do Grupo Parlamentar da UNITA. CPI ao BESA. 2 vezes metida, não se fez. CPI ao Fundo Soberano. Este fundo estratégico extraordinário, voltada a ser atualizada, impedida de se fazer. A origem de algumas, poucas dos desvios. Olhe bem para o número. Pouquíssimos. Comparada com o BESA, o Fundo Soberano é muito menor de consequências e de danos no espaço nacional. CPI, aqui vem, a Sonangol. O grande povo que alimentou tudo e todos. Olha, eu li a semana passada um documento que já circula há um tempo atrás, onde vem informações precisas do desaparecimento dos mais de 30 mil milhões de dólares naquele período que o senhor jornalista de certeza bem conhece, do início, depois de 2010, 2011, por aí, 2012, desapareceu, veio um buraco que foi inclusive alvo de uma investigação do Fundo Monetário Internacional, exigências 30 mil milhões de dólares, veja só o valor, desapareceu. Eu li um documento que dá o destino específico de cada um destes valores. Criaram-se esses bilionários, deu-se dinheiro a organizações de um partido, que, enfim, eles abriram bancos, abriram fundações, essas foram comprar hotéis na Europa, hotéis na Ásia, criaram empresas próprias, estes hotéis depois passaram para mãos de privados, e a Sonangol tem instituições angolanas que estudaram com profundidade toda esta má gestão. Eu tenho documentos, olhe bem o que eu estou a dizer, eu tenho documentos que têm mais de 70 subsidiárias internacionais da Sonangol, para onde foram parar bilhões e bilhões de dólares, que a PGR não investiga. E porquê? Pergunte-se porquê que não investiga. E então que estão a dizer que o combate à corrupção é transparente? Não tem meios nem Mas é mentira, não é verdade. Temos uma justiça dirigida, este é o grande problema. O cidadão, o angolano, tem que começar de facto a perceber
que estamos a ficar com o futuro destruído se não houver uma mudança do paradigma. Porque é muito grave o que se está a passar. O país tem as disponibilidades financeiras, se as quiser ter. Há hoje um deixa-andar, para ver se no deixa-andar os períodos passam e as pessoas acabam por ficar com os dinheiros e o Estado perde condição estratégica de transformar Angola num país moderno. Um país de pôr os angolanos a viver em dignidade. Nós não vamos ter o petróleo nos preços que nós tivemos ontem. É muito dinheiro dispersado, é muita brincadeira. E eu sou dos que acha que nós não devemos deixar perder esta oportunidade. E eu volto outra vez. E, portanto, a Sonangol foi o alimento disto tudo. Este caso não tem nada de extraordinário. Este caso está entre os vários casos que a CPI, pedida pela UNITA, levou à Assembleia. Então a minha pergunta é, então, como a Assembleia Nacional, estão lá os nomes na CPI. Há muitos nomes ainda nomes protegidos. Com muito dinheiro lá fora ainda. Nenhuma. E a CPI tem nomes também. E a PGR não investiga porquê? Porquê que temos hoje um conjunto de órgãos de soberania, aqueles 3 que eu dizia, que protegem estas más práticas? Combate à corrupção. Não é verdade. Nunca haverá combate à corrupção quando se impede a realização de ações de transparência que perseguem o interesse nacional. Mas eu vou continuar. A maior de todas já não é só a Sonangol. É a dívida pública. A UNITA pediu em 2017, se não me engano, 2017, uma CPI à dívida pública. E fundamentou-a também. E nós fomos ao ponto de investigar e chegamos à conclusão que uma parte da dívida pública era falsa. Portanto, veja esta brincadeira. Mas isso foi reconhecido pela ministra, mas depois da nossa... Portanto, isto só veio. Então, mas se a ministra reconhece, por que até hoje está impedida de ser realizada a CPI à dívida pública? Por que os poderes estatuídos, todos eles, inclusive não há interesse, eu não conheço nenhum pronunciamento do Presidente da República favorável à CPI à dívida pública. E porquê? Porque esta dívida pública alimentou a feitura dos marimbondos, entre aspas, que estão no governo. Os marimbondos não são aqueles que estão lá fora, que estão sentados, estão aqui dentro, estão protegidos pelas instituições que dizem estar a investigar a corrupção. Não é verdade. E, portanto, nós aqui temos que ser verdadeiros. Interesse nacional. E nós partilhamos isto também. Nós estamos disponíveis em ser uma parceria estratégica com a governação do país para criar alicerces sólidos de uma Angola democrática que permita o desenvolvimento, que permita uma governação inclusiva, participativa. E aqui vem o participativo. Não podemos aceitar o adiamento das autarquias. Atenta contra o interesse do cidadão. Era a questão, embora já tenha feito uma reação cá à MFM. E porquê que atenta ao interesse do cidadão? Nós temos uma governação cleptocrata aqui em cima, protegida. Uma maioria parlamentar que não está a tomar iniciativas no interesse do cidadão. Vamos ser muito sinceros. Hein? Se eu hoje quiser pedir uma revisão da Constituição, eu tenho menos de 1/3 dos deputados. E todos os grupos parlamentares que estão na oposição têm menos de 1/3 dos deputados. Todos e o país está conseguem. amarrado, mas é permanente. Então pergunta assim, como é que é possível que o somatório dos votos que a oposição tem é sempre menos de 1/3, permanentemente? Então, cidadão. É o voto do cidadão. É o voto do cidadão, é o voto do cidadão. Então, se o voto do cidadão está a agir contra o interesse do cidadão, o cidadão já sabe o que é que tem que fazer. Mas não basta, porque as instituições têm, efetivamente, vício de procedimento. A justificação dada não colhe relativamente a este processo todo? Não colhe por múltiplas razões. A primeira, nós não podemos ter dirigentes que fazem compromissos públicos e depois não os respeitam. E, repare, não é novo. No passado já ocorreu assim. Nós tínhamos a promessa de ter eleições locais no início do processo todo, em 2005. Deve saber. Se não sabe, estou-lhe a repor. É hoje muito jovem, que hoje é cidadão adulto, ou ainda não é, mas ganhou maturidade, acompanha com interesse a vida nacional, e naquela altura eram muito crianças, não sabem, não conhecem. Mas a primeira grande promessa foi fazer eleições locais em 2005, no princípio do processo de paz. Não aceitaram. E depois foram protelando permanentemente. Por quê? Qual é o medo que este governo, ou este partido que assenta o governo, tem medo das autarquias? Porquê? Eu explico. Tem medo porque sabe que a autarquia é participação do cidadão.
na autarquia não há um que ganha tudo. Não há o lobão que sai dali com a vitória toda, construída muitas vezes. E, portanto, este partido, que está viciado no domínio de tudo e mais alguma coisa, quer, mais uma vez, limitar o exercício da democracia para se atribuir este monopólio da governação. Através de quê? Através da interpretação incorreta do gradualismo. Outro dos grandes problemas. O partido que está no governo quer, mais uma vez, fazer um golpe ao interesse do cidadão. E não quer fazer autarquias em todo o país, em simultâneo. Isto não interessa a ninguém. Isto aumenta a pobreza, aumenta a diferenciação, que já não é pequena, que causa dramas enormes no nosso país, faz desenvolvimento diferenciado. Moçambique, que é o modelo que está a ser seguido por Angola, está com os dramas todos que está. Olhemos para Moçambique, olhemos para Cabo Verde e façamos a comparação. Moçambique tem estabilidade política? Não tem. Tem desenvolvimento? Não tem. Tem os direitos assumidos com estabilidade? Não tem. Há quantos anos tem o poder local estatuído? Há mais de 24 anos. Então, este é o modelo de Angola. Cabo Verde tem estatuído há 29 anos as autarquias. Fê-las em simultâneo em todo o país. Paupérrimo país. Paupérrimo, que também debateu o gradualismo ou a simultaneidade. E foram corajosos, foram patriotas. Este é o nome verdadeiro. O que nos falta aqui é falta de patriotismo numa base substantiva dos governantes de hoje. Não têm problemas em prejudicar o interesse dos angolanos para defender os seus interesses particulares. E esta é a questão. Clara. E o cidadão hoje chegou a esta conclusão. Eu estou com este tipo de discurso pelo que aconteceu. Não gostaria de o ter feito antes. Mas quando eu vou a um Conselho da República, que em 2018 fez um comunicado público a dizer eleições autárquicas em 2020 e que na Assembleia Nacional, eu era deputado, é aprovado por consenso um plano de tarefas para a realização das eleições gerais e autárquicas. E aqui eu quero fundamentar em instituições o porquê da nossa posição. Uma iniciativa do Biro Político do MPLA, devo lhe dizer. O documento entrou até com a chancela do Biro Político, por engano, nem sequer tiveram cuidado de meter aquilo adequado à Assembleia, mas houve uma negociação política. E a negociação acertou. Ao contrário do que os partidos políticos da oposição queriam, nós queríamos fazer primeiro as autarquias e depois as gerais. Mas o MPLA, mais uma vez, não aceitou de forma nenhuma ter uma data de compromisso para as autarquias. Estou a falar em 2015. Hoje continua com a mesma posição. O Conselho da República realizou-se, não há data de referência. Andamos a ser levados no escuro sobre o nosso próprio futuro. É correto o angolano aceitar ser governado no escuro? Não saber para onde caminha? Não é aceitável. Então volto atrás. O governo que temos não respeitou aquela aprovação do pacote que determinou a realização das eleições gerais e autárquicas com uma calendarização específica. Aquilo é lei, tem a força de lei. Não foi respeitada. E qual é a minha surpresa? Ouço o senhor ministro, e já não estou outra vez a partilhar conteúdos, porque ele disse isso à televisão, disse lá dentro, mas disse na televisão, o ministro da Administração do Território, responsável pela adequação do país para a realização das eleições autárquicas, vir tentar justificar o atraso das autarquias por conveniência política partidária. Não fizeram as suas responsabilidades em 5 anos. Porquê? Porquê que aprovaram em maio de 2015 um conjunto de desafios e esperaram setembro de 2020 para dizer nós não fizemos nada. Então ainda é preciso fazer. Estão a brincar com o cidadão. Estão a brincar com o país. Deixaram de ter interesses nacionais. É verdade, isto é grave, mas é mesmo isto. Temos que dizer a verdade. Em absoluto. Eu não posso aceitar que me venham dizer que ainda é preciso fazer a divisão político-administrativa para realizar as autarquias. Isto é de uma enorme irresponsabilidade. Isto é de uma incompetência. Estou-lhe a acabar de dizer. Foi votada. Foi votada pelo MPLA também. Não fizeram. Então, mas um governo que não cumpre a sua responsabilidade, que tem todo o tempo, e aqui até tivemos 2 governações do mesmo partido, uma de José Eduardo Santos, mas o atual presidente, é presidente desde 2017, também não fez. Porquê? E nós estamos a exigir, no interesse do cidadão, autarquias em 2021. Estamos a exigir um calendário de compromisso. Estamos a dizer que o ficheiro, que está aqui agora também, olha, o governo tem cada mês uma desculpa. E isto prova bem o quanto estão a brincar com o cidadão, porque não têm o mesmo argumento. Os argumentos são mutáveis em função das suas conveniências. Mas é possível eleições autárquicas em 2021? Mas absolutamente. E as gerais em 2022? Não, meu amigo, o Covid está em Cabo Verde ou não está?
Quantos casos tem Cabo Verde de contaminações? Ou fazê-las em... 3 vezes mais do que Angola. Olhe bem para isto. Tem 3 vezes mais casos do que em Angola. O Presidente da República de Cabo Verde, respeitador do interesse do cidadão, dos cabo-verdianos, auscultou a sociedade, auscultou os partidos e convocou as eleições autárquicas para, creio, 23 de outubro do próximo mês. 3 casos mais do que Angola. Por quê? Porque tem compromissos institucionais e são sérios. Portanto, não venham com desculpas disparatadas de que o Covid é que atrasa. O Covid não está a atrasar eleições nos outros países. Por que cada atrasar no nosso? Muito bem, Sr. Presidente, vamos terminar. Em outubro... Falta de vontade política e falta de algum patriotismo, claramente. Uma questão final. Outubro vai ter início mais um ciclo legislativo, da 15, com o discurso do Estado da Nação, que será feito pelo... portanto, deverá ser feito, se não houver outras situações como no passado, pelo Presidente da República. Espero que essas questões sejam respondidas no sentido de 2021 ser de facto o ano para todas essas realizações. Eu sou sempre uma pessoa com esperança e acredito sempre no homem, acredito nas pessoas. Nós aconselhamos o Sr. Presidente da República, e não fui apenas eu, foram muitos, a assumir, a abraçar um calendário claro para com o país, até porque ele está ao serviço do país. E o calendário deve determinar a aprovação das leis que faltam. Este é o outro elemento. Não falta nada. Só falta vontade de calendarizar. Não há trabalho para fazer na Assembleia sobre esta lei. Ela já está aprovada na generalidade. Veja lá, como é que uma lei que já foi aprovada em abril de 2019 não é agendada? Maio nós pedimos, não aceitaram. Junho de 2019 não aceitaram. Julho não aceitaram. Agosto não aceitaram. No outubro retomou-se o ano, não aceitaram. Novembro. Todos os meses deste ano. A UNITA abriu o ano político em janeiro. Fez uma comunicação pública e propôs um calendário de compromisso nacional. O senhor acompanhou seguramente a minha intervenção. Pedimos à Assembleia que faça o agendamento daquilo que já está aprovado. Não aceitaram. Continuam a não aceitar. São os interesses partidários sobrepostos aos interesses do país. Não há nada mais para fazer. Estão a enganar o angolano, estão a atrasar o país voluntariamente. Têm medo de quê? Da governação do cidadão, da governação participativa. É disto que o MPLA tem medo. O MPLA não tem medo dos outros partidos políticos, tem medo do angolano. Porque as autarquias prevêem a possibilidade de candidaturas de angolanos, independentemente de não pertencerem a partidos, de associação, grupos organizados de cidadãos, podem candidatar-se às autarquias. O que é que vai trazer as autarquias? Vai acabar com as ordens superiores. Vai acabar com os maus governantes indicados porque obedecem ao chefe. As autarquias vão trazer uma governação de maior transparência, de maior proximidade. Vão ter um poder complementar ao governo central. O governo local vai ser complementar. Nós vamos ter o Hospital Central, Hospital Local, Polícia Nacional, Polícia da Autarquia, quem tapa o buraco da estrada, temos as responsabilidades centrais, temos a responsabilidade do homem da autarquia. Ninguém vai querer na autarquia governar mal, porque sabe que o seu vizinho que o conhece, que conversa com ele, vai lhe cobrar. Sim, e, portanto, a autarquia traz vantagens, não é um milagre em si mesmo. Esta brincadeira, entre aspas, desculpem, de dizer que só vamos ter autarquias naquelas comunidades que produzem autossuficiência financeira bastante, é outro enormíssimo erro. O poder central tem a obrigação de financiar as autarquias. Eu estive num seminário feito pela Universidade Católica, e estou aqui a dar os nomes, onde esteve um cidadão finlandês, creio eu, que disse que havia autarquias há mais de 100 anos no seu país, ou finlandês ou dinamarquês, que havia autarquias há mais de 100 anos. E apesar de existir há mais de 100 anos, ainda havia uma percentagem de financiamento do Orçamento Geral do Estado na autarquia. Portanto, o governo angolano, o Estado angolano, não é o governo, tem a obrigação de financiar a assunção das autarquias. Adiá-las é adiar o desenvolvimento do país. Porque a diversificação da economia, com uma justiça dirigida, com a tentativa de perder a recuperação dos capitais roubados e colocados lá fora. Porque o tempo está a passar, nós estamos a olhar, não há balanços. Nem o senhor jornalista, nem nós conhecemos os balanços do repatriamento de capitais. Não existem. E não existem por falta de vontade política de quem governa. Por responsabilidade do MPLA, infelizmente. Uma última questão mesmo é sobre qual é a posição da UNITA, mas tem que ser telegráfico, por favor. Qual é a posição da UNITA em relação ao regresso às aulas? Nesta fase.
na altura em que o governo declarou que abriria as aulas em período de julho, creio eu, o grupo parlamentar da UNITA veio ao público pronunciar-se contra, particularmente focado na questão do ensino primário. E nós continuamos preocupados com este setor. Portanto, há dias dispersámos os deputados pelos municípios todos de Luanda. Estamos agora a querer fazê-lo no resto do país. E os deputados tiveram como elemento prioritário a verificação do funcionamento da questão da pandemia e a questão do ensino. Portanto, concentraram-se na educação cívica, o funcionamento dos hospitais e a questão escolar. E concluíram que continuamos a ter, infelizmente, escolas sem nenhuma condição. Eu faço aqui um pequeno à parte. Eu há dia estava com um grupo de pastores que diziam, em certa medida, a pandemia também foi boa. Porque veio nos acordar sobre a realidade do país que temos. E está hoje está tudo visível. Não temos um país com condições. Este é o outro dado. Afinal, temos este governo que beneficiou do boom económico espetacular. Estamos a 18 anos de processo de paz. Hein? Portanto, a história da guerra já não pega hoje aqui. Hoje, cada um que queira, e nós temos ainda alguns distraídos, que em 2020 ainda vêm culpar as questões. Nós todos tivemos responsabilidades, todos. E agora estamos há 18 anos a querer construir um país novo, um país para todos. Volto ao ensino primário. Não há água, não há casas de banho. E, portanto, é difícil para as crianças, sem estas condições, que elas até podem partilhar as máscaras, ter a abertura do ano escolar. Portanto, esta é uma questão. Mas, particularmente, eu individualmente, há muito tempo critiquei a decisão de anular o ano por si só. Da forma como foi feito, foi uma enorme irresponsabilidade. E porquê? Porque aquela decisão criou problemas gravíssimos em vez de ajudar quem quer que seja. Não existem as mesmas condições em todo lado. Nós temos um ensino privado e temos um ensino público. A maior parte dos universitários não são do ensino público. Não sei se as pessoas têm esta estatística. Mais uma vez, eu gosto de falar de números. A maior parte de quem fornece formação no ensino universitário são as escolas privadas. E uma parte substantiva destas escolas tinham condições. Então, por que se anulou o ano, inclusive naqueles casos que tinham condições de funcionamento? Por que se mandaram centenas de milhares de trabalhadores para o desemprego, para a indigência, para a pobreza, para os dramas familiares, de forma absolutamente voluntária e irresponsável? Então, estou-lhe a dizer que o ano poderia ter começado de forma diferenciada, onde, aos níveis da responsabilidade individual e aos níveis das condições, ele devia ter partido. Lá onde não há mesmo condições, tem que se fazer outro tipo de garantias, tem que se criar condições, porque senão vamos ter problemas. Outro caso era a condição da testagem. Nós exigíamos que se levasse pelo menos alguma capacidade acrescida de testagem para o momento da abertura do ano. E os números que Angola partilha de testagem, eu aplaudo esta capacidade acrescida de 6 mil, mas também não chega. É preciso mais. E é preciso criatividade. É preciso acabarmos com os modelos centrais, é preciso partilha de intervenção. Eu dou-lhe exemplos. Nós em Angola temos, para além do público que está a funcionar, nós temos uma série de universidades que tinham laboratórios, principalmente aquelas agrónomas, que com pequeno investimento acabavam por ter laboratórios capazes de fazer testagem. Nós temos alguns hospitais, alguns até privados, que têm laboratórios capazes. Nós temos laboratórios privados que têm capacidade de serem adaptados à testagem. Nós temos a possibilidade de ter empresas que podiam ser adaptadas a laboratórios. Significa, se o Estado privilegiasse a criatividade do angolano, a criatividade do empresário angolano, em vez de ser o Estado a ser o empresário, em vez de serem as empresas públicas a ser o fator de investimento para resolver o problema da economia, dar isto aos privados, nós tínhamos as soluções. Mas o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que as apreensões destas conquistas, entre aspas, à corrupção, estão a ser entregues ao Estado. E o que é que o governo está a fazer? Está a fazer concursos públicos quando faz entregas de determinado espaço de interesse nacional? Não, não faz. Não faz. Faz entregas diretas, escolhidas, com prejuízos enormes para o interesse nacional. E, portanto, são estas as mais práticas da governação que nós temos. Com este tipo de práticas não vai haver recuperação da economia. Outro medo, querem adiamento das eleições, porque decidiram que só vão fazer eleições quando tiverem a recuperação económica. Só vão fazer eleições quando tiverem resultados de uma coisa que aí já estão a julgar em contrariedade, do combate à corrupção. Então temos o adiamento da vida do cidadão, temos o aumento da pobreza, temos uma vida que está pelos cabelos, impossível, e temos a adoção de novos impostos, que são um desastre também.
numa altura de crise extrema em que as pessoas estão a ir aos contentores para comer, o senhor tem o acréscimo da carga fiscal. Quer dizer, isto é desorientação. É certamente completa desorientação. Teremos outras oportunidades para falar desses e outros aspectos. Sr. Engenheiro Adalberto Costa Júnior, muito obrigado. Deixo ainda assim uma palavra de esperança aos angolanos. Eu espero que o Sr. Presidente possa refletir sobre vários conselhos que lhe foram deixados na reunião. Eu espero que ampliem claramente a capacidade de testagem. Faço votos que a cerca seja alterada e que se abra para reformas. A reforma da Constituição e a reforma do Estado são incontornáveis. A reforma da lei eleitoral é incontornável. A eleição direta do Presidente da República é uma necessidade. Quem não é eleito não presta contas. E eu faço votos que o Sr. Presidente, no dia 15 de outubro, vá à Assembleia fazer o Estado da Nação. E depois, no mês de novembro, vá apresentar o Orçamento Geral do Estado na Assembleia. Aí sim, vamos ter um governo com responsabilidade e dos conteúdos que propõe. E que, portanto, tenhamos um Presidente que não fuja às CPIs, que preste contas ao país, e aí estaremos a aproximar-nos da democracia. Tudo o resto é conversa para distrair as pessoas. E, portanto, contem com a nossa parceria. Eu espero, de facto, que possamos melhorar para o bem dos angolanos esta nossa Angola, potenciada. Muito obrigado, então. Entrevista com o Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, aqui nos estúdios da MFM, hoje, dia 14. E também com isto alongamos um bocadinho mais 22 minutos para além da nossa hora habitual para fechar, exatamente porque com esta oportunidade tem que se ter tudo, embora não se consiga em pouco mais de uma hora se ter tudo o que se pretenda, portanto, do líder da UNITA. Muito obrigado então aos nossos ouvintes e até amanhã às 6. Cá estaremos para mais uma edição com informação nas manhãs da MFM.